Oi pessoal, boa noite para vocês, né? Vamos gravar a nossa aula de hoje. Eduarda tá dando, dá Eduarda, boa noite para todo mundo. Dá um beijo, Eduarda, dá um beijo. Isso, gente, olha que menina linda, puxou a mãe. É a cara do pai, galera, isso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a relação da arqueologia com a apologética. Aí eu botei minha herdeira aqui porque ela vai herdar tudo aquilo que eu vou deixar quando for fazer escavação arqueológica. O que encontrar de metal, de ouro, bronze, é só lembrar que está no nome de Eduarda. Né, Eduarda? Faz papo firme, está no nome de Edu. Então, vamos falar um pouquinho sobre a arqueologia e a sua relação com a... né? Para a gente poder... E eu postar lá no grupo que vocês vão fazer uma... e vão ter comentários acerca do que está no texto que mais chamou a atenção de vocês. Vocês vão fazer alguns comentários de uma lauda e meia, duas no máximo, em relação às coisas que chamaram a atenção. Tem uma parte da apostila que é repleta de imagens arqueológicas, de descobertas arqueológicas, a maioria delas em relação à questão de pesquisa bíblica, que é uma vertente da arqueologia que a gente vai falar. Então, a palavra arqueologia, como qualquer palavra que tem logia no seu complemento, ela vem de duas palavras gregas, arcaios ou arque, que é princípio, início, e logos, que é estudo. Então, nesse caso, é o estudo das coisas no seu início, né, das coisas antigas. Então, literalmente, seria o estudo das coisas antigas, do início das coisas. Só que tem um detalhe, esse estudo, assim como a teologia se propõe a estudar a pessoa de Deus no contexto da revelação, a arqueologia também ela vai chegar especificamente ao estudo de materiais escavados, e materiais esse pertencente ao passado, ou seja, a eras anteriores. Então a gente vai usar muito para se referir ao tempo de uma linguagem científica, era, período, milhões, tá bom? Então, a arqueologia é o estudo das coisas no seu início, o estudo das coisas antigas. E quem que é o arqueólogo, né? Que tipo de profissional é esse sujeito com essa vocação? O arqueólogo é o profissional que vai estudar as sociedades e culturas humanas por meio dos vestígios de objetos fabricados e utilizados no passado, como instrumentos de cerâmica, de ferro, enfim, de qualquer outra matéria propriamente dita. Então, o arqueólogo é o profissional que estuda as sociedades e culturas humanas por meio de vestígios, pistas de objetos fabricados e utilizados no passado, como, por exemplo, restos de instrumentos de cerâmica, cacos, diríamos nós, caco de telha ou cacos de telhas. E como que é a pesquisa desse profissional? As pesquisas de um arqueólogo ela pode se concentrar num determinado período ou evento histórico. Então a gente pode, na verdade, estudar um evento tipo o Holocausto, que é um evento recente, né, durante um período pós, ou durante, ou antes da Segunda Guerra, ou no período contemporâneo, seria mais ou menos isso. E aí, como que seriam a concentração dessas pesquisas nesses eventos e nesses períodos? A gente pode pegar uma guerra, um conflito, uma questão política, um aspecto cultural, vestimenta, cultura. Então, tudo isso pode ser um objeto específico da pesquisa arqueóloga, da arqueologia. Aí a gente tem o arqueólogo, tem a sua área de pesquisa, tem o que ele pesquisa e temos os sítios arqueológicos. O que é isso? São as localidades onde se realizam os estudos da arqueologia. Né? Sítio arqueológicos são lugares, como a ideia de um sítio mesmo, né? Um local
que em vez de você fazer churrasco, você estuda arqueologia, faz pesquisa, né? Se realiza os estudos. E aí a gente tem uma fala em relação a esses sítios. Eles são considerados áreas de patrimônio, né? Ou seja, onde é possível obter uma larga quantidade de informações acerca de práticas, valores e estruturas de sociedades antigas. Então ele é um patrimônio tipo histórico mesmo, porque é um local onde você tem uma possibilidade de aprofundar a busca de informações acerca das práticas e conhecimento de valores e estrutura de sociedades antigas, iniciais, primitivas, ou seja, né, a sociedade que a gente queira nomear como antiga. E essas áreas, esses sítios arqueológicos, precisam ser corretamente apontados e preservados para que não haja nenhuma rasura, nenhuma perda, nenhum vestígio de estrago em relação a essas informações ou a esses patrimônios, para que não se perca informações históricas. Então é preciso o quê? Ter o sítio e a preservação desse lugar e considerá-lo um patrimônio, porque é um ambiente de muita riqueza para as pesquisas que buscam informações acerca do passado, da história das civilizações do passado. Além disso, nós precisamos então fazer uma diferença entre arqueologia e paleontologia. É uma diferença que precisamos fazer. Minha filha está se despedindo aqui, né? Fica no colo, vai para lá, porque está na quarentena, né, Eduardo? Pode ir. Isso. Então a gente precisa diferenciar arqueologia de paleontologia, né? Embora sejam logias, estudo de alguma coisa, são distintas e bastante diferentes entre si, né? A arqueologia, então, para mostrar a sua especificação, ela estuda as sociedades humanas antigas e como que essas sociedades compreendiam a vida, se relacionavam com a vida no seu contexto histórico e cultural. A paleontologia já vai estudar o passado geológico da Terra como um todo. Ou seja, antes, propriamente dito, numa visão científica, da própria existência da humanidade. Então a paleontologia estuda o passado geológico da Terra como um todo, independente da humanidade presente. Ou seja, antes mesmo de existir humanidade, nessa percepção científica, a paleontologia já podia fazer estudos. E a arqueologia precisa das sociedades humanas para ter o seu campo de pesquisa. Então a diferença é essa. A paleontologia não necessita de civilização ou de sociedade humana. A arqueologia precisa para poder ter campo de pesquisa. Portanto, fazendo essa distinção, seria errado a gente dizer que existe um sítio arqueológico de dinossauros, porque na verdade seria um sítio paleontológico, né? Algo que precedesse a existência da humanidade. Agora vamos datar aí o período existente ou mais forte ou contundente da arqueologia. Segundo alguns historiadores, a gente precisava considerar o período do Renascimento, que é durante o século XVI, um pouquinho antes do século XV, mas um pouquinho no final do século XV e o século XVI, que a gente vai ter esse período histórico, porque é o período do Renascimento, né? É o período das grandes produções, e é um período de muita curiosidade da humanidade em relação a muitas questões, mas principalmente sobre as informações do passado, entendendo um processo evolutivo da humanidade. Então eles entendiam que tinham sido perdidas muitas informações em relação ao passado evolutivo da sociedade. Então, nesse momento, essa curiosidade em resgatar essas informações perdidas, a gente tem um boom muito forte na arqueologia. E o país predominante inicialmente nessas pesquisas foi a Itália, onde pelo menos a gente tem duas grandes descobertas
arqueológica na Itália, que é a descoberta das cidades de Pompeia e Herculanum, né, que são cidades que tinham sido soterradas por cinzas devido à erupção do vulcão Vesúvio. Então esse vulcão entrou em erupção e destruiu essas duas cidades, e a arqueologia no período do século XVI conseguiu encontrar vestígio, resquício dessas duas cidades. Mas evidentemente que a gente está falando do século XVI, com o desenvolvimento da humanidade, com as revoluções industriais, francesas, etc., a gente vai tendo um aprimoramento das técnicas e de metodologias científicas para realizar a arqueologia. Então a arqueologia vai avançando de uma forma muito poderosa e potente, balizada por essas novas metodologias e técnicas mais contemporâneas. Aí então a gente chega ao século XIX, onde a gente já tem uma arqueologia bem avançada, possibilitando então que fosse elaborado algumas teorias em função dessa questão das descobertas e alguns debates sobre a vida humana no contexto pré-histórico, ou seja, no período antes do surgimento da escrita. Então começamos a debater o modo de vida humano ou as sociedades antes do desenvolvimento da escrita, o que a gente diria que é pré-história, né? Bem pré-histórico. Isso a partir do século XIX. No século XX, que foi o século passado, a gente vai ter um grande volume de descobertas, né? Que vai fazer então com que a arqueologia alcance o seu auge e se torne popular. É claro que existe hoje ainda muita dificuldade em relação à arqueologia. Por quê? Porque não é tão fácil de você transportar objetos, peças, né, antigas, porque existe toda uma burocracia em relação a isso, né? Então a dificuldade seria exatamente isso, de você transportar esse material encontrado para um local mais seguro, um local com mais possibilidades de pesquisa. Sendo assim, diante dessa riqueza dessa disciplina para a apologética, o arqueólogo, então, ele possui um horizonte de trabalho muito grande, muito bom, né? Pois além de ele atuar diretamente em pesquisas em sítios arqueológicos, ele também pode ter outro tipo de trabalho, né, dentro dessa proposta da arqueologia. A gente tem escavação, uma série de pesquisas que podem ser feitas nesse contexto. E também tem uma legislação vigente em relação à arqueologia, né? Para você construir edificação, para você lotear terrenos, né, que você perceba que tem coisa de se pesquisar. Então, antes de você ter a autorização para demarcar um sítio ou um terreno, você precisa fazer estudos iniciais, tirar laudos desses estudos sobre o que pode se encontrar ali e sobre os riscos, né, em relação ao patrimônio que vem a ser encontrado. Então há toda uma preocupação, há toda uma segurança em relação ao estudo. E esse estudo, então, só pode ser realizado pelo arqueólogo, né, que faz essa pesquisa inicial, que apresenta esse laudo. E aí, então, ele começa a ter um espaço de trabalho. Falamos até agora da arqueologia de uma forma geral, né, o que significa essa ciência. Agora a gente vai pensar um pouquinho sobre a arqueologia bíblica, né? Então, durante muito tempo, a arqueologia foi completamente desprovida de um interesse específico. Mas a gente tem um momento em que a arqueologia, ou seja, a descoberta das coisas passadas, passa a ter uma visão bíblica, ou uma intencionalidade de encontrar achados que refutassem ou confirmassem as histórias, né, com H, estou falando de história aqui
numa linguagem teológica, ou seja, considerando histórico, não estou falando no sentido filosófico da gestiste, que seria uma história criada, né? Então, para confirmar ou refutar a história bíblica, a arqueologia prestou-se a esse papel. Aí, nesse caso, ela tem o mesmo viés. É um exame cuidadoso de objetos antigos, que se consideram perdidos, mas que se relacionam com as escrituras, ou com a vida daquela região das escrituras, da Palestina, da Mesopotâmia, aquele tipo de comportamento social. Então, sendo a arqueologia uma ciência que vai trabalhar em função da Bíblia, ou da comprovação, refutação do que se diz nos textos, então você tem um conhecimento sistemático, científico, de fatos que são descobertos, são avaliados, são organizados, né, para que a gente possa realmente ter uma resposta bem concreta em relação ao objeto achado e a relação ou correlação que a gente quer fazer. Então a arqueologia tem essa proposição, a arqueologia de uma forma geral, mas a bíblica principalmente, e também ela é vista como uma ciência composta, porque ela também se ampara em outras ciências, como a química, a antropologia, a zoologia, então eu diria a teologia. Então a gente tem como ciência, quase todas as ciências, procurando dialogar com as outras ciências, com os outros saberes. Nós já falamos sobre o que é ciência, né? Saber. Então a gente tem alguns objetos específicos que são investigados pela arqueologia. Templos, né? Teatros, muita coisa da Grécia, de Roma, né? Objetos que a gente considera, ou o arqueólogo considera perdido, né? Mas que pode ser reencontrado ou encontrado por uma pesquisa arqueológica, por uma escavação, né? E esses objetos perdidos, esse conhecimento perdido, ele pode ser uma inscrição numa tábua, uma inscrição numa cerâmica, qualquer vestígio, qualquer coisa, um pedaço de pano, se ele conseguisse sobreviver ao tempo, evidentemente. E aí, quando a gente pensa na Bíblia, a gente pensa o seguinte: muitas daquelas cidades que a Bíblia faz referência, elas desapareceram. Algumas pelo julgamento de Deus e algumas por vulcões, invasão da água. Então, muitas dessas cidades desapareceram, Babilônia e muitas outras, né? E aí, como a Bíblia cita muitos lugares, muitas cidades, por isso que é importante também o estudo da geografia bíblica, então ela tem um sítio arqueológico muito rico para a pesquisa das coisas passadas. E aí o que acontece? É interessante essa relação da arqueologia bíblica, porque eu diria que a Bíblia então é um sítio arqueológico, ou seja, é um local com muito material para ser pesquisado. Por que isso? Essas cidades que foram destruídas, que estão narradas na Bíblia, e até mesmo as cidades daquele contexto, eram cidades sempre construídas em lugares de fácil defesa, né? Ou seja, lugar que tivesse água, muita água próximo, né? Uma boa água, ou uma boa quantidade de água, que tivesse rota para comércio, né? Acesso para comercialização de produtos. E esses lugares, né, de fácil locomoção e de muita água, naquela região ele é raríssimo, raríssimo, raríssimo. No Oriente Antigo, para você encontrar um local com boa água, com muita água e com proximidade das rotas para o comércio, muito raro. Então, quando uma cidade, quando se encontrava esse local, se construía uma cidade. Então, olha só que coisa interessante. Mas se viesse alguma catástrofe, né, e destruísse aquela cidade, a tendência da civilização era reconstruir aquela cidade no mesmo local. Então, tinha os escombros de uma cidade destruída, por qualquer razão,
E depois de alguns anos aquela sociedade reconstruía ou construía uma cidade em cima daquelas ruínas. Então, por isso que uma cidade podia ser amplamente destruída, né, por um terremoto ou por uma invasão, enfim. Mas aquela cidade, ela tinha na sua destruição um guardar, uma perpetuação da sua própria estrutura física, fácil de ser identificada. Então, quando você tinha um terremoto, uma invasão, ou tinha uma cidade destruída por punição dos deuses, que era uma crença de muitos, inclusive a Bíblia fala de algumas cidades que foram destruídas porque Deus julgou. Quando a cidade era destruída por fome ou peste, ou por uma punição divina, os habitantes concluíam então que aquele lugar estava sob maldição. E aí eles não voltavam, né? Então esses lugares ficavam completamente abandonados e viravam ruínas, quando havia essa conclusão de que foi um julgamento dos deuses. Então ninguém voltava. Mas quando não era isso, né, eles voltavam para construir ali. E quando esses habitantes antigos voltavam, os novos moradores chegavam à região, e como é que era? O hábito era aplanar aquelas ruínas e construir a outra cidade em cima daquelas ruínas. Então eles faziam pequenos morros, né, ou taludes, chamados de tel, com muitas camadas, né, para poder proteger a nova construção dos escombros. E aí eles habitavam ali novamente. E para aproveitar a água e a via, ou a possibilidade de circulação para a veiculação de comércio de produtos que eram produzidos. Então é importantíssimo essa percepção, porque quando a gente pensa numa arqueologia voltada para a Bíblia, a gente vai ter realmente esse campo aí de pesquisa bastante profundo, né? Então, quando a gente vai pensar arqueologia bíblica, se pensa de algumas questões. Se pensa do contexto, né, que quer se pesquisar, quais são as evidências arqueológicas em relação a isso, qual é a data, qual é o lugar, quais são os materiais que podem ser encontrados, qual o estilo desses materiais ou dessa civilização. Então, a interpretação disso enquanto evidência histórica de um determinado povo, de um determinado pensamento, vai depender muito do intérprete, né? Então você vai ter, no caso da Bíblia, algumas descobertas que são interpretadas como algo que comprovam a Bíblia. Mas, ao mesmo tempo, um outro intérprete pode dizer que não, que exatamente não confirma o que a Bíblia disse, né? Então a arqueologia bíblica tem essa proposição, né, de poder investigar cidades antigas, ruínas, enfim. Agora, a arqueologia é uma ciência muito específica, porque ele não pode fazer muitas experiências para encontrar o significado de determinado achado, né? Eles têm que encontrar aquilo, contextualizar aquilo ao tempo dele e chegar a uma conclusão muito rápida. E a única evidência que ele tem é o que foi deixado pela civilização que viveu ali. Então não tem como produzir aquilo fora daquele sítio arqueológico, porque tudo que tem está ali, ou seja, foi o que aquela civilização deixou, né, como vestígio. Então todas as descobertas arqueológicas são explicações prováveis, hipotéticas, né, a partir das evidências que são encontradas. Então sempre elas são sempre teorias, não são sempre questões teóricas, porque a gente não tem uma compreensão muito profunda do que ocorreu ali e o que significa realmente aquele objeto encontrado.
Então, o que acontece? Muitas descobertas arqueológicas na construção das suas hipóteses, né, fazem crítica à Bíblia, né, ou que faziam críticas à Bíblia através das suas descobertas. De um tempo para cá, isso mudou muito, né? Então, muitas possibilidades atribuídas à Bíblia como uma compreensão errada do passado, através de novas descobertas arqueológicas, foram refutadas, né? Por exemplo, a Bíblia fala sobre os heteus, né? E havia-se uma compreensão de que esse povo nunca existiu, mas descobriu-se uma biblioteca etérea na Turquia em 1906, comprovando a existência desse povo. E nesse caso, então, quando a Bíblia se refere a esse povo, em Gênesis 23, ela não está mentindo sobre a existência desse povo antigo. Então, muitas descobertas arqueológicas confirmam passagens bíblicas sobre povos, culturas e acontecimentos. Para o Antigo Testamento, né, que seria mais antigo do que o Novo, a arqueologia tem um papel muito importante, porque ela vai nos ajudar a compreender a Bíblia e como era a vida naqueles tempos, né, e conseguir compreender algumas passagens difíceis daquele tempo e como essas histórias devem ser entendidas. Ontem eu fiz uma palestra para uma igreja sobre liderança. E no final, um pastor me fez uma pergunta sobre a questão do ministério pastoral. E eu citei o Salmo 23 como um modelo de ministério pastoral bem-sucedido. Do pastor que cuida, que conduz, que protege, enfim. E aí tinha um pastor que foi a Israel e falou que a gente não consegue compreender muito a importância daquela relação pastor-ovelha porque a gente não conhece como eram os apriscos. Então, o aprisco não era um cercado, era uma gruta, né, descendo assim de ladeira abaixo, com pedra, onde as ovelhas entravam e se encaixavam. E tinha um buraco, que era chamado de porta, por onde se entrava e se saía somente. Então, quando o lobo vinha, ele tinha que entrar por aquela porta. E Jesus fala que ele é a porta que protege as suas ovelhas. Então, o entendimento do que é um aprisco melhora muito a compreensão da parábola de Jesus, do bom pastor de João 10, ajuda a compreender melhor essa relação entre pastor e ovelha e ajuda a interpretar o Salmo 23. Então, essa compreensão, né, de como que era isso lá atrás facilita muito. Nesse caso, essas grutas estão lá, mas se elas tivessem sido destruídas e fossem reencontradas, ajudaria a compreender os textos. Ajuda também, no caso do Antigo Testamento, a confirmar a exatidão desses textos e o seu conteúdo, né? E com isso derruba muitas teorias falsas em relação à Bíblia. São muitas. Vocês vão ler no texto que eu vou mandar para vocês, né? Então ajuda muito em relação ao Antigo a esclarecer ou estabelecer essa relação entre os originais gregos e hebraicos e mostrar que a transmissão dessa mensagem antes da mensagem textual é fidedigna à mensagem textual. Confirma também a questão da tradição oral, que é algo descoberto também, essa valorização muito maior dos povos antigos da Mesopotâmia em relação à fala do que ao escrito. Então a gente tem essa confirmação também, e isso ajuda muito a compreender os textos, né? Muitos relatos recuperados em relação à Babilônia, à Suméria, né, o dilúvio, a Arca de Noé. A gente tem uma série que eu coloquei para vocês lá, o Código de Hammurabi, uma série de questões que tem relação com os textos bíblicos que a gente precisa compreender melhor, né? Depois, a relação da arqueologia, depois da relação da arqueologia com o Antigo Testamento, a relação da arqueologia com o texto bíblico. E aí a gente tem uma descoberta muito, muito interessante, que é a descoberta dos manuscritos de Qumran, né? 11 cavernas
Em 1948, um pastor pastoreando suas ovelhas, uma ovelha se perdeu, ele jogou uma pedra e essa pedra fez um barulho de bater em alguma coisa grossa e ele foi olhar um jarro onde tinha rolos do livro de Isaías e a arqueologia foi para lá e fez um sítio arqueológico e escavou 11 cavernas encontrando muitos textos, né? São mais de 600 textos confirmando o livro de Isaías, o livro de Naum, uma série de relações com o texto do Novo Testamento. Esses manuscritos estiveram... A única coisa que não foi encontrada foi referência ao livro de Esté, mas tudo que foi encontrado em relação aos outros livros estavam intactos e de uma forma concordante com o texto que a gente tem. E esses textos estiveram expostos numa oportunidade aqui no Rio de Janeiro, estão no Museu de Israel. Eu tenho os slides dessa descoberta, se vocês quiserem eu posso passar para vocês, que é uma descoberta arqueológica muito importante em relação aos textos bíblicos, chamado Manuscrito do Mar Morto, né? Que vai fazer muitas referências a muitas questões bíblicas. A outra questão, saindo um pouquinho da arqueologia bíblica, são as idades arqueológicas. São 3 idades principais. O Paleolítico, né? O Paleolítico e o Mesolítico e o Neolítico, né? Neolítico. O Paleolítico, ou seja, a idade da pedra, né? Da pedra lascada, ou a idade antiga, né? É exatamente um termo que tem uma relação com o século... Um termo criado no século XIX, no século XIV, né? Que vinha definir o momento mais antigo da história da humanidade, anterior à idade realmente da pedra polida, que é a idade da pedra lascada, né? Esse período, numa linguagem científica, durou 2,5 milhões de anos, desde os primeiros seres humanos, né, que trabalhavam nessa base, até o final da era glacial, ou seja, depois de mais uns 10 milhões de anos. Essa é uma primeira idade aí, idade da pedra lascada. Depois o Mesolítico, é um período intermediário, né, entre a economia predatória, caça, pesca, coleta, que é uma característica do período paleolítico, e a economia de produção, a agricultura, que é uma característica do Neolítico. Então ele fica entre a produção de agricultura, o período lá de trás, ele fica no meio, Mesolítico, por isso, né? E ele é uma idade de um prolongamento imenso, né? Mas é uma idade muito legal. E depois o Neolítico, onde vai haver a pedra polida. Aí tem lâmina de corte, machado, serra, dente de pedra, né? Então, a partir desse período neolítico, você consegue já encontrar muitos vestígios de civilizações antigas, porque há produção de instrumentos a partir das pedras, né? Lâmina de corte, mas é de pedra, tá? Machado, tudo isso já nesse período, um período muito rico, né? Onde você vai ter o barro modelado, a cerâmica, né? E depois desse período o homem então entra para a questão da Revolução Industrial, né? O material já metalúrgico, né? Então a gente tem essas 3 idades aí bem marcantes, né? Como que a gente organiza uma expedição arqueológica? Como que o arqueólogo bíblico pode se dedicar à escavação de um sítio, né? Como é que isso pode ser feito? Ele pode, né, lotear, selecionar uma localidade que o texto bíblico se refere e, com aquelas autorizações que eu falei, né, descobrir alguma coisa relevante em alguma região, mapear um local, um sítio e fazer as escavações. Ele pode procurar uma cidade que tenha existido, como Babilônia, né? Ele pode procurar por objetos, como por exemplo, encontrar-se uma caixa, né, com um escrito lá dizendo sobre Jesus, filho de Maria.
Então ele pode selecionar vários objetos de perfil para a sua pesquisa. O que ele quer encontrar? Escolhendo o local, intencionando o objeto da sua busca, ele vai então iniciar o seu trabalho de escavação, claro, com as permissões do governo, financiamento, equipamento, né, que é muito importante, pessoal, quantidade de pessoas. Então ele pode começar o seu trabalho de pesquisa arqueológica, que vai ser uma exploração cuidadosa, né, para tentar encontrar esses vestígios daquilo que ele se propõe a pesquisar. Se monta uma pesquisa dessa forma. Né? Eu vou parar por aqui, vou deixar para vocês uma apostila com muitas referências de situações arqueológicas. A partir do meio da apostila tem muitas imagens de objetos, cidades, locais bíblicos que foram descobertos, né? E te estimular a pesquisar o máximo que você puder sobre arqueologia, porque muitas das questões que a apologética tem que refutar ou explicar, elas podem ser confirmadas pela arqueologia ou não. Então, a questão dos reis de Israel, as guerras, as cidades, os povos, a origem da criação, a questão da lei. Então, tudo isso a arqueologia tem uma informação a nos dar. E isso dá um respaldo muito interessante e relevante para a discussão de uma apologética que seja uma apologética que tenha uma preocupação de estimular o outro a se interessar pela sua fé. Então eu diria aqui, sem nenhum medo de errar, que a arqueologia tem sido uma aliada da apologética, porque ela vem confirmando o que os textos, né, e as referências que os textos fazem como locais históricos, reais. Mas, de qualquer forma, para mim, ou na minha opinião, isso é para mim, isso pode ser, vocês podem discordar, não preciso da arqueologia para trabalhar a minha fé. Se em algum momento uma descoberta arqueológica não confirmar uma informação bíblica, isso para mim não altera nada, porque a Bíblia tem uma intenção, duas intenções. As únicas intenções das Escrituras são mostrar quem é o Messias, e uma vez conhecido esse Messias, recebido esse Messias pela experiência de fé, a Bíblia me ensina como caminhar e crescer e viver com esse Messias. Então, para mim, a Bíblia é um livro que fala sobre Cristo, sobre o Salvador e como que a gente vai viver servindo esse Salvador. Mas, até hoje, todas as descobertas científicas da arqueologia, porque a arqueologia é uma ciência, comprovaram todas as informações da Bíblia sobre lugares, pessoas, reinos, objetos, filosofias e etc. Que Deus nos abençoe. Leiam a apostila e argumentem o que chamou a atenção de vocês, o que vocês acharam interessante. Façam um texto de uma lauda ou duas no máximo e aguardem a data da gente pedir o trabalho. Que Deus abençoe todos nós.